Bom dia, boa noite, boa tarde. Eu me chamo Lucas Semon e neste vídeo e nessa série de vídeos eu me proponho a exemplificar, demonstrar, debater, refletir temas diversos da filosofia jurídica, enfim, diversos temas, né, de modo geral. Bom, neste primeiro vídeo eu quero organizar algumas ideias, né, talvez coisas que eu tenho o objetivo de propor em outros vídeos, né? Mas bom, o que eu me proponho nessa primeira reflexão é trazer o conceito de direito para Gustav Hadrbruch. E por quê? Né? Por que essa é a minha primeira pretensão? Qual que é a razão, né, de eu escolher esse tema? Em primeiro lugar, né, o mais importante, é que este foi o tema que trabalhei em minha monografia, logo é o tema que está mais aqui na cabeça, então é mais fácil de refletir um pouco sobre ele. E segundo, porque eu considero um grande filósofo do direito, né? Um filósofo de peso que eu acredito ser pouco refletido no direito de maneira profunda, né? A não ser pegar a famosa fórmula de Hadebruch e se definir, né? Sem qualquer outra justificativa, porque no geral se utiliza desse pensador, né? Esse pensador alemão, que teve grande participação com anterioridade à Segunda Guerra Mundial e também depois da Segunda Guerra Mundial. Ele está nesse período ali entre guerras, depois, enfim, está naquela confusão, né? E eu acho que ele tem grandes reflexões, grandes ideias para se debater filosofia do direito. Bom, partindo dessa justificativa, né? Por que o conceito de direito? Né? Porque assim, diferente de outras ciências, né, de outras ciências geralmente físicas e outros tipos de formas de fazer ciência, né, geralmente é bastante simples no geral de se ter o tema que tu trabalha de forma bastante clara. Tipo, a física é o estudo tal, tal, tal disso, a matemática e o direito. Né? O que é o direito? O que significa, né, o direito? E essas foram reflexões que grandes pensadores já se debruçaram durante suas vidas, enfim. E por essa razão eu acho que é bastante relevante, especialmente para abrir, talvez, essa. Não sei o que irei fazer de projeto ainda sobre isso, né? Mas talvez grandes. Grandes não, né? Muito prepotente, mas algumas reflexões, né? Que terão, talvez, por meio dessa plataforma, né? Que eu acredito ser mais adequada. Pois bem, quando a gente pensa sobre o conceito de direito, além daquela fórmula quase que impregnada de as normas que regem a sociedade e tudo mais, a gente sabe disso, né? Só que é necessário pensar algo mais por isso, porque será que é só isso? Pois bem, então, a partir disso que Hadbrus se, se solta, né, para falar sobre filosofia do direito. Eu estou usando como base, que foi o tema, o livro que eu usei para o meu TCC, Filosofia do Direito, né, de Gustav Hadbrus, que é a obra que eu utilizo como base, essas reflexões. E bom, no primeiro capítulo já começa com bastante informação, bastante reflexão que vai nos conduzir ao conjunto da obra do autor durante os próximos capítulos, né? E esse primeiro capítulo, realidade e valor. Pois bem, por que, né, eu estou falando de realidade e valor se o objetivo era falar sobre conceito de direito, né? Mas assim, é muito importante compreender as bases de onde se fundamentam a forma como o autor, né, vai sustentar ao longo da sua obra. E esse primeiro capítulo é fundamental para a gente entender como ele chega na consequência do conceito de direito. Né? Partindo daquele pressuposto que a gente já sabe na histórica jurídica ocidental, né, tem se discutido muito sobre o ser, dever ser e tudo mais. Né? Sobre o positivismo jurídico, o justnaturalismo, é aqui onde se situa a discussão. Para o Hartbusch, nós, né, como seres humanos, nos dados da experiência, como eles mesmos falam, em nossas vivências, realidade e valor aparece caoticamente entrelaçado, baralhado, confundido, completamente assim, realidade e valor. Né? Esse é onde se sustenta a filosofia jurídica de Hartbusch. Então, assim, a gente apresenta valores em alguma coisa, ou há valor ativo, ou diversos atos, né?
no meio de nossas vivências. E o primeiro ato do espírito, que eles chamam, o primeiro ato do eu, é literalmente separar aquilo que é valor daquilo que é realidade. Para Hadwish, é o primeiro ato do eu, do ser humano. Ele nasce, ele está na realidade, no mundo. O primeiro ato dele é separar aquilo que são ideias, aquilo que são valores, daquilo que são realidade. Né? Bom, daí nesse caos da experiência, o autor nos apresenta diversas formas, possíveis atitudes que a gente pode ter com relação aos valores, né? Que vão refletir diferentes formas de compreender qual que é o vínculo entre a realidade e o valor. Bom, um primeiro ato que a gente pode ter, o primeiro ato do espírito, atitude, é uma atitude não valorativa. Uma atitude que nega a valorativa, que nega os valores. E essa seria, por assim dizer, ele até dá de exemplo, um primeiro ato que nega valores como uma concepção da ciência, né, da natureza, uma forma de ver. Ó, enfim, não encontro exatamente aqui, mas está já logo no primeiro capítulo, que já nos dá uma posição acerca de onde que o Radbruch vai ir. Porque a primeira não é, né? Uma atitude não valorativa não vai muito bem. Uma atitude valorativa, você vai. Mas, na verdade, o que realmente é importante é uma atitude referida a valores. Que daí ele define como Wertbesinnung, sei lá como é que se fala isso aí, mas é no caminho, né? Uma atitude referida a valores. Por quê? Mas por que uma atitude referida a valores e por que ele opta dessa? Porque para ele essa é a forma mais adequada para a gente conseguir conceituar o direito. Né? Ele começa falando sobre a realidade e valor, mas nós sabemos que o objetivo de Radbruch é justamente a filosofia jurídica, e a filosofia jurídica se discute muito o conceito de direito. Né? E bom, é claro, agora partindo para o ponto principal, né? É claro que o direito é uma obra humana. O direito é uma construção social. E toda obra humana, como já diz Radbruch na página 44 desse livro, toda obra humana começa de uma ideia. Toda obra humana passa primeiro pela mente. Né? A gente primeiro conceitua, a gente primeiro cria uma ideia sobre algo e a partir disso nós construímos. Né? Então, assim, o que isso significa? Significa que o direito ele é um fato cultural, o direito ele existe, ele é uma realidade concreta, física, não sei, física não sei, mas existe lá o direito positivo, né? O direito é posto. Nós pomos o direito, né? Colocamos o direito ali, ele existe, ele é uma realidade. Só que para Radbruch, ele é uma realidade que refere a uma ideia. E qual que é essa ideia? Justamente, por claro, a ideia de direito. O direito está referido a uma ideia de direito. E por que isso é importante? Por que é importante que o direito esteja referido a uma ideia de direito? Isso significa que existe um vínculo necessário entre a realidade e valor. Existe um vínculo entre uma realidade referida a um valor, que é o que a gente está tratando já no início desse, desse trabalho. E por que isso é importante? É muito claro. Normas de fato são consideradas jurídicas? Bom, se tu adere a uma posição jurídica da tese de separação, né, de direito e moral, ou uma tese de separação entre realidade e valor, realidade e valor é valor, tu claramente vai dizer que normas de fato são consideradas direito. Mas isso é um grande problema, porque normas de fato que são, né, vamos conceituar, são normas ditadas por um governo que usurpou de forma irregular o poder e está ali, né, outorgando diversas normas, são jurídicas, são normas, mas são jurídicas. Esse que é o questionamento, né? Não de que não são normas, mas agora essas normas são jurídicas? Esse é o questionamento. Porque o que é ser uma norma jurídica? E por isso que a gente utiliza, a partir desse problema, a filosofia de Radbruch para tentar definir o que a gente quer dizer quando a gente fala de uma norma jurídica. E essas normas jurídicas devem estar referidas a um ideal jurídico, a ideia jurídica, a ideia de direito. Então, por isso que existe um vínculo necessário entre realidade e valor. Então, o direito ele é uma realidade, um fato cultural que está referido à ideia de direito. E o que é essa ideia de direito? Né? A gente está falando muito sobre direito e ideia de direito. Direito e ideia, direito e ideia. Ideia de direito, para Radbruch, ele passa, se eu não me engano, enfim, tem um capítulo especial falando sobre isso.
eu acho que é nas Antinomias da Ideia do Direito, em que ele define a ideia de direito como composta por 3 elementos. Um deles, a justiça, depois a segurança, ordem, paz e, por último, a finalidade. É interessante isso porque o Radbruch ele faz uma tríade da ideia do direito, em que a justiça está ali, né, a segurança e a finalidade. O que quer dizer cada um? No início da obra, Radbruch deixa claro que o direito deve ser posto. Alguém tem que colocar o direito. Mas por quê? Justamente porque não conseguimos definir aquilo que é justo. Aquilo que é a justiça é complicado de dizer o que é. O que é o justo? O que é a justiça de forma clara, objetiva? É realmente algo complicado. E por termos essa dificuldade de definir aquilo que é justo, devemos pôr o direito. E isso é interessante. Por quê? Porque geralmente se tem uma noção do Radbruch, principalmente por alguma razão, de que ele é um filósofo justnaturalista. Isso se deve justamente, claro, à sua período pós-guerra, né? Pós-experiência nazista. E por que se colocam ele como justnaturalista? Em razão de ele dar, de alguma maneira, uma predisposição à justiça. Só que isto é um erro, porque assim, em sua obra, Hardwick ele deixa muito claro que 3 conceitos são essenciais à ideia de direito, esses que já citamos. E esses 3 conceitos, esses 3 elementos, eles devem estar completamente equilibrados. Temos que tentar deixá-los equilibrados. Um não pode sobressair o outro. E por que, então, que Radbruch não seria um justnaturalista? Ele deixa muito claro que existem 2 formas de governos que se utilizam dessas artimanhas para chegar ao poder e usurpar e fazer injustiças. E uma delas é utilizar da justiça acima de tudo. Quando colocamos a justiça acima de tudo, cometemos atos injustos. Porque justo é ter segurança, justo é ter paz, ter ordem, para Radbruch. Ele diz que é justo que exista segurança jurídica. Entende? Então, é necessário que exista um equilíbrio essencial entre esses 3 conceitos, especialmente entre justiça e segurança jurídica, ao meu ver, porque são os que estão mais em conflito. Então, eles têm que estar necessariamente equilibrados. E uma coisa que se pode se dizer, né, uma ideia capciosa, é de que, é claro que o direito ele não é sempre justo, logo, com essas reflexões estão completamente sem pé nem cabeça, não fazem sentido. Veja bem, sim, claro, o direito ele por hora ele é injusto também, ele acontece por cometer injustiças. E Radbruch ele deixa isso claro em sua obra, ele diz que o direito por hora comete injustiças, acontece por quê? Porque o direito é uma obra humana, como já dissemos no início, né? O direito, como toda obra humana, está sujeito a falhas. Infelizmente, é uma construção, ele é uma catedral, né, como diz Nino, é uma catedral e ele está sempre em construção. E, infelizmente, por hora, ele pode acontecer de cometer injustiças. Mas, contudo, o que o Radbruch nos alerta é para a ideia de direito. Ele não diz que no mundo dos fatos, da realidade, do ser, ocorra injustiças. E isso é importante, claro, normas devem ser justas, o objetivo é esse, buscar sempre o equilíbrio entre a justiça e a segurança, mas não dá para dizer que não pode acontecer. É aí que tá. Ele tem noção, ele está consciente de que a injustiça pode ocorrer no mundo dos fatos, mas o que ele nos alerta é o cuidado para que a ideia de direito não seja relativizada no sentido de perder esse limiar da justiça, né? Esse limite da justiça. Por quê? Porque, como é sabido, né, já se tem conhecimento sobre isso, que o grande fórmula de Radbruch é o termo mais, né, famoso, né, do autor. E essa fórmula de Radbruch nos diz que quando existem extremas injustiças, né, quando existe opte pelo direito positivo a todo custo, contudo, se este for injusto, opte pela justiça. Essa é a famosa, célebre, né, fórmula de Radbruch. E o que isso nos diz? Nos diz que a ideia de direito ela tem que estar alinhada com essa justiça, né? Tem que estar alinhada com um limiar da justiça, né? E bom, isso significa que se não se alcança esse equilíbrio, se a segurança jurídica perpassa a justiça, podemos ter normas extremamente injustas e o contrário também. E quando essas normas são extremamente injustas, Radbruch foi cirúrgico em dizer
que essas normas não são direito. Normas injustas não são direito. Portanto, que é o objetivo dessas reflexões, né, dessa reflexão, o conceito de direito se define como um fato cultural, uma realidade, uma construção social que está referida a valores, sendo esses valores a ideia de direito, que entre esses elementos está a justiça, a segurança e a finalidade. Bom, eu espero que tenha sido possível se compreender um pouco por meio dessas reflexões. Tentei ser o mais didático possível para se entender o conceito de direito para árbitros e quais são as suas perspectivas, os seus limites, né? E agradeço para aqueles que ficaram até aqui no final do vídeo. Espero que tenham gostado. Se tiver algumas dúvidas ou inclusive algumas sugestões, né, do que se pode discutir, ficarei muito grato e espero trazer novas reflexões. Espero que esse projeto vá para frente e para o futuro tenham novas reflexões a se passar. Muito obrigado.